vida ao pecador, consolo dos que choram, esperança, libertação, consolo dos que choram, esperança, libertação. O teu sangue lava o meu pecado, é o sangue pelo qual eu fui comprado. Sem ele não há redenção. Preço da minha salvação. Sangue que emana lá da cruz, teu sangue precioso, meu Senhor, que na agonia corre pela terra, trazendo nova vida ao pecador, consolo dos que choram, esperança, libertação, consolo dos que choram, esperança, libertação. O teu sangue lava o meu pecado, é o sangue pelo qual eu fui comprado. Sem ele não há redenção. Preço da minha salvação. Sangue poderoso de Jesus, sangue poderoso de Jesus, sangue poderoso de Jesus, sangue poderoso de Jesus. Invocamos teu poder, sangue de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti pelo teu sangue. É o sangue pelo qual eu fui comprado. Sem ele não há redenção. Preço da minha salvação. O teu sangue lava o meu pecado, é o sangue pelo qual eu fui comprado. Sem ele não há redenção. Preço da minha salvação. O sangue de Jesus é o preço da nossa salvação. O sangue de Jesus é fonte de milagres, fonte de bênçãos. Você está vendo aqui essa urna das mãos ensanguentadas de Jesus? Aqui estão pedidos de oração, o nome dos nossos novos sócios. Então quero convidar você para ligar para cá hoje no nosso telefone 19 3871 9620 para começar a fazer parte desta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Quero colocar o seu nome aqui, apresentar o seu nome, o nome de toda a sua família aqui, nas mãos ensanguentadas de Jesus. E aí você vai se juntar, você sócio novo, vai se juntar a estes tantos nossos irmãos que estão aqui, olha, nestes livros de uma consagração perpétua ao preciosíssimo sangue de Jesus, consagração perpétua à Trindade Santa, de todos os nossos sócios e sócias, desde o início dessa obra, até você que está começando a ficar sócio nesse mês. Nós apresentamos perpetuamente a sua vida e a sua família no coração de Jesus, pedindo muita bênção para você, muita bênção para todos os seus.
E você sabe que, se tornando sócio desta obra de evangelização, você recebe de presente aí na sua casa a revista Brasil Cristão, que é a revista dos nossos sócios. Vai ter um conteúdo de doutrina, de espiritualidade, testemunhos, tudo isso preparado especialmente para você. Então, quer receber a revista Brasil Cristão? Ligue para cá hoje no nosso telefone 19 3871 9620 para começar a fazer parte desta obra de evangelização e receber de presente aí na sua casa a revista Brasil Cristão, que é a revista dos nossos sócios. Junto com a revista vai aí o livreto Reflexões para um Brasil Cristão, para que você cresça na sua vida de fé, para que você medite os valores fundamentais do Evangelho, da doutrina da igreja e aprenda crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho eu quero começar a meditar com você o tema de hoje, que é a manifestação do amor solidário. O que significa isso? Mas antes eu quero agradecer aqui a participação da Gessi Lourdes Milani Borg, que é daqui de Campinas, apresentando as suas necessidades físicas e espirituais. Apresentar a Maria Luísa Lima Barbosa, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apresentando aí toda a sua família. A Geralda Cristina Parreiras, de Pedreira, em São Paulo, obrigado pela sua participação. A Laura de Souza, de Vilhena, em Roraima, obrigado pela sua participação. A Norma de Oliveira, de Campinas, São Paulo, muito obrigado, Deus te abençoe. Apresentar também o Benedito Luiz e a Luzia de Oliveira, de Valinhos. A Larosete Mirabel Miranda, de Salvador, na Bahia, obrigado pela sua participação. Agradeço a Deus por você que está ligando para cá no nosso telefone 19 3871 9620. Obrigado a Silvia Maria Vieira, de Limeira, São Paulo. Está dizendo que vai passar por uma cirurgia, pede a Deus que corra tudo bem em nome de Jesus. Obrigado pela sua participação. Continue ligando para cá para o nosso telefone 19 3871 9620 e deixando a sua intenção, deixando o seu pedido de oração. Todos os pedidos de oração que estão chegando aqui, eu vou levar para diante do Santíssimo Sacramento. O último momento do programa será diante de Jesus, lá na Capela do Santíssimo. Quero rezar por você, rezar por toda a sua família. Olha, está aqui esses pedidos, eu vou apresentar aqui diante da Sagrada Família, pedindo uma bênção especial para você, uma bênção especial para a sua família. E pode ligando, viu? Pode mandar no seu e-mail, serfeliz@rs21.com.br ou pelo facebook.com/Rede Século 21. Você vai mandando o seu pedido de oração, mandando a sua intenção e nós vamos colocando aqui, diante da Sagrada Família. Tem momento de bênção durante o programa e depois eu vou levar os nomes lá para diante do Santíssimo Sacramento, colocar no coração de Jesus a sua vida e a vida de toda a sua família. O que significa a manifestação do amor solidário? Eu comecei falando a respeito da parábola do bom samaritano. Você lembra daquela passagem do Evangelho que fala a respeito do bom samaritano? Qual era a intenção daquele que fez a pergunta a Jesus? Foi feita uma pergunta e a partir dessa pergunta é que vieram então as respostas de Jesus. O Evangelho traz-nos isso com muita clareza, para que identifiquemos quem é o nosso próximo. O Evangelho de São Lucas é o Evangelho da misericórdia. Eu tenho lembrado sempre disso. O Evangelho da misericórdia. Nesse Evangelho, nós encontramos os principais relatos daquilo que Jesus ensina sobre a dimensão humana e espiritual da misericórdia. Quero que você pegue aí a sua Bíblia no São Lucas capítulo 10, São Lucas capítulo 10, porque é aí que está o texto do bom samaritano. E ele começa dizendo assim: levantou-se um doutor da lei, portanto alguém que entendia bem da lei, e para pô-lo à prova, perguntando a Jesus: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, o que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Bom, a primeira parte é
a dimensão espiritual. Aquele mandamento que está ali no centro da vida do povo de Israel. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é o teu único Senhor, portanto o amarás com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas em seguida ele diz, e ao próximo como a ti mesmo. Essas duas passagens, tanto o mandamento primeiro, como e ao teu próximo como a ti mesmo, são preceitos que estão escritos lá. Primeiro no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro mandamento. E o segundo, que está intimamente ligado a esse, em Levíticos 19, 18. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele e disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Ora, decorar a lei é a parte mais fácil. E talvez nós sejamos muito eficazes em decorar a doutrina, decorar os preceitos. Mas precisa dar um passo mais. Além de decorar os preceitos, decorar aquilo que está escrito na lei, é preciso colocar em prática. Então Jesus ensina assim, olha, aquele que quer a misericórdia de Deus precisa ser misericordioso. Aquele que ama a Deus precisa amar também o próximo. Inclusive dizendo assim, olha, quem diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o próximo a quem vê, é um mentiroso. As duas coisas têm que andar juntas, amar a Deus e amar o próximo. Então, esse doutor da lei faz a seguinte pergunta, e quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar. Jesus então contou esta parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-as sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele, e quanto pagares a mais, na volta te pagarei. Quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Vai e faze tu o mesmo. Primeiro nós encontramos aqui a definição do que é o sentimento de compaixão. Primeiro nós vimos um sacerdote e um levita. O sacerdote vê o homem que está ali, mergulhado no sangue, quase morto. Vê, passa adiante. Um levita faz a mesma coisa. O vê e passa adiante. Aqui já está a definição do que não é compaixão. Compaixão não é sentir dó, compaixão não é sentir pena. Compaixão é olhar para aquele que está sofrendo e misturar-se com o sofrimento. O levita e o sacerdote só olharam, passaram adiante, sem se comprometer. Mas depois, quando fala da pessoa do samaritano, do bom samaritano, o Evangelho usa a seguinte definição, diz que ele viu, moveu-se de compaixão. Quando a Sagrada Escritura nos ensina esse ver e mover-se de compaixão, a profecia de Oséias, quando vai falar do amor que Deus sente pelos seus, diz assim que é um sentimento de compaixão, de se contorcer por dentro. É um amor tão grande que se contorce por dentro. E que, para explicar isso, explica que é como o amor de uma mãe, que ao olhar o filho que está sofrendo, às vezes tem vontade, se pudesse, tiraria ali com as mãos o sofrimento, tiraria a dor do filho, pegaria para ela, tiraria a situação difícil, traria para ela. Se contorce por dentro de compaixão, de carinho, de ternura, de amor. É assim a compaixão de Deus para com os seus. Jesus viu o homem que estava ali quase morto, e aqui a figura do bom samaritano é Jesus, viu,
moveu-se de compaixão. É até difícil explicar o que é isso, né? Mas talvez seja aquele sentimento forte que faz com que seu coração bata diante de uma pessoa, que bata assim com mais intensidade diante de alguém que está sofrendo e não fica indiferente. Não é só olhar assim e dizer, pobrezinho, está sofrendo, mas eu não posso fazer nada. Pobrezinho, está com dor, mas eu não posso fazer nada. Mas é um sentimento assim, um mover-se de compaixão, é ir ao encontro daquele que está sofrendo e se comprometer com ele. Tanto que diz que esse bom samaritano, primeiro pegou vinho com azeite e colocou na ferida. Depois colocou sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e tratou dele. Pagou e ainda disse, se gastares a mais, na volta eu te pagarei. Ainda deixou um dinheiro ali, disse, se você gastar mais, além desses 2 denários, na volta, se você gastou mais, me diga. Não está preocupado assim se o dono da hospedaria vai alterar algum valor ali, dizer que gastou a mais só para poder receber mais dinheiro. Não está preocupado com nada disso, é o sentimento de compaixão. É um amor solidário, quer ajudar. E Orígenes, que é um dos padres dos primeiros tempos da igreja, dos primeiros séculos da igreja, diz o seguinte, não foi coincidência que aquele homem tinha já ali as ataduras, tinha o vinho, tinha o azeite. Não foi coincidência. Ele estava acostumado a cuidar do outro. Ele estava acostumado a cuidar das pessoas que estavam sofrendo. Estava muito acostumado com isso. Então não era por acaso que ele estava descendo ali, não. Ele estava sempre observando as pessoas que sofrem, sempre observando aqueles que estavam passando por necessidade. E aqui, amor solidário, meu irmão, é a gente lembrar o seguinte, amor solidário não é algo que se manifesta na nossa vida somente nos tempos fortes da igreja. A gente quer assim, na Páscoa precisa fazer caridade, na Quaresma precisa fazer caridade, no Natal precisa fazer caridade. Não. A dimensão humana da misericórdia, a dimensão do amor solidário, ao olhar para esse bom samaritano e entender com essa palavra de Orígenes, não era por acaso, coincidência que ele estava ali com a bolsa, com óleo, com azeite, com as ataduras todas. Não, não era coincidência. Ele estava acostumado a sempre se colocar a serviço, sempre a cuidar daqueles que estavam passando necessidade. A manifestação do amor solidário não é algo que acontece só de vez em quando. A manifestação do amor solidário deve ser sempre na nossa vida, sempre estar dispostos a servir, sempre. Isso aí está a virtude do amor solidário. Sempre ter esse olhar. Jesus diz, olha aqui, esse bom samaritano viu, moveu-se de compaixão. Ter os olhos abertos, aliás, é uma das orações eucarísticas do missal, pede exatamente isso a Jesus. Dai-nos olhos para ver as necessidades dos outros. Teve que abrir os olhos para ver a necessidade daquele que está sofrendo. Essa é a manifestação do amor solidário. Aprender com Jesus a ser solidário. Quem quer receber muita misericórdia de Deus, quer receber perdão, precisa também aprender a ser misericordioso, a perdoar, a cuidar daquele que está sofrendo. Precisa ser misericordioso como o Pai. E Jesus encerra o Evangelho perguntando, e quem foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E a resposta do doutor da lei foi certeira. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus termina dizendo, vai e faze tu o mesmo. É a ordem de Jesus para nós, ser misericordioso. Aquele que quer muita misericórdia precisa ser misericordioso para com o próximo também. Pois é assim que nós aprendemos a viver a palavra de Deus e a crescer na virtude, sendo misericordioso. Que o Senhor nos conceda esta graça. Estou encerrando aqui esse bloco, mas quero contar aí com a sua participação. Lembrar que no último bloco nós estaremos lá diante do Santíssimo, rezando pela sua intenção, rezando pela sua vida. Eu vou para o intervalo, rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto para continuar profetizando a bênção sobre a sua casa. Já já eu volto. Derrama sobre os jovens